Olá pessoal, se você ainda não me conhece, eu me chamo Jarson e esse aqui é o episódio 142 do Abananados InstaCast. E hoje o nosso convidado tem um amplo currículo que a gente vai conhecer daqui a pouco. Estou aqui hoje com Alex Barbosa, que é professor do Centro de Ciências Humanas, Sociais e Agrárias da UFPB e é vice-diretor do Colégio Agrícola Vidal de Negreiros. Seja muito bem-vindo, Alex. Olá, Jarderson. Olá a todos que nos acompanham pelo InstaCast Abananados. Obrigado pelo convite. Boa noite a todos e a todas. E é um prazer estar aqui com vocês neste momento. Muito bacana. Vamos falar um pouquinho hoje sobre quem é Alex, né? Tem muitas perguntas ao seu respeito, sobre sua vida profissional aqui no Campus 3. Mas para iniciarmos, nós gostaríamos de ir um pouco além do currículo, né? E perguntar quem é Alex, onde ele nasceu, onde se criou. Queria que você contasse um pouquinho para o nosso público. Pois bem, na verdade, eu nasci em Guarabira, né? Sou nascido lá. Minha mãe, à época, as maternidades aqui eram muito, assim, não eram tão disponíveis como é hoje. O sistema único de saúde evoluiu muito nos últimos anos. Mas minha origem é Tacima. Eu, desde que eu me entendo por gente, como a gente fala na linguagem mais coloquial. Eu fui criado no sítio Olho d'Água dos Avelinos, é uma comunidade rural de Itacima. Sou filho de dois agricultores, minha mãe é agricultora e também comerciante, meu pai é agricultor e pecuarista também. É, onde lá em Itacima a gente sempre teve uma origem humilde, né? A gente, para vocês terem ideia, na minha casa, na minha comunidade, a gente não disponibilizava de escola de ensino regular. E naquele momento, na nossa primeira infância, minha mãe sempre foi uma mulher, o nome dela é Das Neves, meu pai Davi, Avelino, em memória. Eles sempre tiveram a preocupação de dar educação aos filhos, né? Eles sempre tiveram essa perspectiva de trazer uma condição de vida melhor aos filhos em relação àquela que eles tiveram. Então, eu sou filho de Itacima, da comunidade Olho d'Água dos Avelinos. Desde muito cedo, minha mãe sempre me motivou a estudar e ela foi a minha primeira professora oficial. Com ela, eu aprendi a ler, a escrever, aprendi a matemática, as 4 operações fundamentais. Sou uma pessoa sonhadora, né? Além de mim, tenho mais 3 irmãos, 2 irmãs e um irmão. Eu sou o filho mais velho da família. E sou uma pessoa sonhadora, sou uma pessoa que busco me aperfeiçoar a cada dia. Todos os dias para mim é uma oportunidade de ser uma pessoa melhor em relação ao dia de ontem, por exemplo. E busco na meu ofício, professor, né, que eu assumi com muito orgulho, muita honra para mim, me honra muito ser professor. Não esperava ser professor da UFPB, eu imaginava fazer uma formação de professores, né, que é a licenciatura, e atuar na educação no ensino público, mas nas séries finais ou no ensino médio da educação pública. E aí o destino reservou para mim um espaço aqui na UFPB, a qual muito me honra, e a partir dele eu sempre busco fazer sempre um pouquinho a mais. Além do que é me pedido, a gente sempre procura fazer um pouquinho a mais para a gente ter essa tão desejada transformação social que a gente quer no Brasil. Então, eh, eu definiria como uma pessoa sonhadora e de origem humilde, é quem vos fala, professor Alex Barbosa. Muito bacana. Apesar de você não galgar de início cargo como professor na UFPB, a maioria dos seus professores já imaginava que você chegaria lá, né? Porque quando eu entro no curso de licenciatura em Ciências Agrárias em 2009, eu me recordo muito bem, seu nome já era bem comentado na comunidade acadêmica, pelos professores, inclusive que eu acho que vibraram muito no tempo, né, do seu concurso, lá para o CAVN. Então, assim, seu nome sempre foi muito bem falado,
principalmente por conta da inteligência, né? Então as pessoas associavam muito o nome de Alex a esse patamar de muito inteligente, de pessoa que buscava realmente, galgava espaços maiores na sua vida acadêmica e profissional. Então, por mais que você não tivesse muito essa pretensão, mas as pessoas que estavam em volta de você já galgavam isso para você. Muito interessante, Alex. E aí, né, já falando, né, que eu entrei no curso de Ciências Agrárias já ouvindo seu nome, já fica subentendido para as pessoas que você é das Ciências Agrárias, né? E eu queria Isso. saber se esse adentrado às Ciências Agrárias, ele partiu de alguma influência familiar ou até mesmo da sua origem, né, lá da zona rural. Conta um pouquinho como é que foi isso. Perfeito. Vou fazer uma linha cronológica breve para poder explicar essa perspectiva da formação agrária ou agrícola Ótimo. que a qual eu me enveredei. Quando eu era ainda jovem, muito jovem, eu sempre sonhava ser professor, desde criança. A gente brincava de escolinha com meus primos, por exemplo, minhas primas, e eu era o professor. E naquele momento, a partir da formação de ensino fundamental que minha mãe me alfabetizou, eu vim estudar em Belém, na Escola Pública de Belém, da rede municipal. Aí fiz lá as séries finais do ensino fundamental. Passei na escola Elvira Silveira, depois para a escola Marcia Guedes, que é o Jamai City, né? E fui fazer o ensino médio aqui em Bananeiras, no Colégio Agrícola. Naquele momento do ensino fundamental, eu tinha duas perspectivas de vida para mim. Ou fazer a formação magistério normal à época, já a Bananeiras já era muito falada a questão da escola Pedro Augusto de Almeida, o colégio normal, e me fascinava vir estudar aqui, até por conta também da questão das roupas. Antigamente eram os rapazes vestiam social, as mulheres aquelas saias Eu usei, viu, compridas, você social. usou? Aquilo me fascinava muito. E certa vez uma professora disse: "Por que você não vai estudar lá no CAVN, no Colégio Agrícola?" Eu nem sabia da existência do Colégio Agrícola naquela época. E eu fiquei num dilema, né, fazer a formação de magistério ou fazer a formação técnica agrícola. E foi a partir justamente dessa perspectiva do CAVN me ofertar os serviços de ação social, digamos assim, que é a questão da moradia, né? O CAVN desde sempre foi uma escola integral e integrada ao ensino médio. Depois, com essa perspectiva de vir morar aqui em Bananeiras, eu tive acesso a um folder da escola, do CAVN, lá na minha escola, e eu comecei a ver o perfil do curso técnico em agropecuária ao qual eu fiz, e eu me apaixonei. Eu tinha, em dada medida, esse vínculo com o campo, por conta que o meu pai era agricultor, minha mãe também, agricultora. E eu pensei, vim fazer a formação técnica na perspectiva de, ao término do meu ensino médio, eu ter uma profissão e poder trabalhar. Esse era meu grande sonho, era a minha independência, ainda na fase da adolescência. Eu precisava desse espaço. E foi a partir da educação profissional e tecnológica, ao qual o CAVN sempre ofertou. Inclusive, esse ano está fazendo 101 anos, já completou agora dia 7 de setembro. Uma festa muito bonita. Eu tive essa perspectiva de vir para cá, fazer a formação técnica, mas nunca deixei morrer dentro de mim aquele professor que mora dentro de mim desde muito tempo, desde que eu me entendo como pessoa, como cidadão. E naquele momento, uma professora foi muito importante para mim, eu vou citar o nome dela, é a professora Ione Gomes, de Almeida Cruz, é professora da rede municipal de Belém, estadual também, ela me orientou. A professora Verônica também, ela fez uma fala na minha turma de oitava série à época, né, hoje nono ano, e conseguiu, a partir dessas falas, eu me direcionei para cá. E não me arrependi, né, faria tudo novamente. Então, fiz a minha formação técnica profissional. Aos 18 anos eu concluí o curso técnico e tive a grata satisfação naquele momento de prestar concurso para a Emater, a empresa de assistência técnica e extensão rural da Paraíba, hoje Bem, Empaer, pai. né? E fui aprovado dentro das vagas, né? Eram 50 vagas, eu fiquei na posição, creio que 31ª posição, e fui chamado para trabalhar em Dona Inês. Aí, quando terminei meu curso técnico, já fui trabalhar como técnico agrícola em Dona Inês. E foi um motivo de grande aprendizado na minha vida e de realização.
porque a partir daí eu consegui ter minha independência financeira, me emancipar como pessoa, e também conseguir ajudar a minha família. Isso foi um grande momento de fulgor na minha vida, digamos assim, de vibrante, né? Por quê? Porque eu estava já colhendo frutos da minha formação técnica. E aí, mas em seguida, no mesmo ano, prestei na verdade, o PSS, PSS, ainda as peguei esse provas tempo. fracionadas, né? O PSS no último ano, foi quando eu estava no terceiro ano. Tive a felicidade de ser aprovado para a primeira opção de curso, que foi Ciências Agrárias, a segunda foi Agronomia. Mas a Ciências Agrárias sempre me fascinou o curso de Ciências Agrárias, porque a gente tem essa formação plural, né, essa Ora, formação gente. abrangente, exatamente, Jarderson. E o diferencial é esse, é que você cursa todas as disciplinas de cunho pedagógico, né, de política, de psicologia, de educação, sociologia, fundamentos é, é, his- Antropofilosóficos. antropofilosóficos da educação. Então você tem uma bagagem muito interessante. E eu disse, não, esse é o curso para mim. Eu abracei Ciências Agrárias e o curso me abraçou. E aí eu fiz Ciências Agrárias de 2006 já até 2009. E em seguida voltei ao meu trabalho, porque na época que eu estudava, eu trabalhava também. Então eu estudava e trabalhava. E naquele momento eu concluí meu curso em Ciências Agrárias. E por fim, para concluir a pergunta, abri um concurso para Araruna na época. E quando eu terminei Ciências Agrárias, eu fui aprovado para o concurso de Araruna, professor de ciências. Não assumi lá, porque também na mesma época abriram dois concursos importantes na minha vida. Foi o concurso do IFPB, para a área de agroecologia, Campos Souza, e o curso aqui para Bananeiras, para o CAVN UFPB, na área de produção vegetal e horticultura. E aí eu tentei os dois. Fui aprovado nos dois, graças a Deus, fiquei muito feliz. E tive essa chance de escolher, né? Então eu escolhi ficar aqui em Bananeiras. Eu não passava pela minha cabeça ser professor da UFPB, como eu coloquei no início da entrevista, aqui deste espaço. E para mim, assim, eu disse, meu Deus, será que isso é verdade mesmo? Porque, assim, é uma seleção muito criteriosa para professor da UFPB, né? Substituto já é a que eu fiz, imagina, para professor titular, né? Mas eu estudei muito, claro, né? A gente se prepara muito, né, Jadson, para poder fazer bonito nesses espaços. O maior medo da minha vida era decepcionar os meus mestres. Como você bem falou, né? Eles, assim, dada a medida, colocavam muito esperançosos do retorno Uhum. que eu pudesse dar uma vez profissional, né? E aí eu sempre me preparava muito, eu sempre me cobro muito, né? E aí, mas deu certo. E por fim, aí fiz carreira nas ciências agrárias, né? Fiz meu mestrado. Na minha graduação, tive uma oportunidade de fazer intercâmbio em Portugal. Meu mestrado eu fiz em areia, na área de agronomia, na área de. Trabalhei com cactos nativos. E o doutorado também na área de agronomia. E aí eu concluí meus estudos em termos formativos, formais, né? A gente nunca para de estudar. Em 2015, com a titulação de doutorado, né? Muito bacana, Alex. Isso. E assim, a gente vai falar um pouco, né, sobre toda essa titulação e tudo mais. E agora, para quebrar um pouco desse clima de só estudos, eu queria saber como é que você faz para se desconectar. Porque, felizmente, eu não vou falar infelizmente, porque é felizmente, o professor ele não se desconecta nunca do estudo. Ele está estudando constantemente, né? Mas a gente, às vezes, precisa se desconectar, ter um hobby. Qual é o hobby de Alex? Eu adoro assistir filmes, eu adoro ir ao cinema. Eu gosto de estar com meu filho brincando no quintal de casa, plantando algumas legumes, algumas verduras no quintal da minha casa. Gosto de visitar meus pais, ir para o sítio e desligar o telefone no final de semana. Quem me conhece sabe que eu não sou muito assíduo Nas redes nos sociais. aplicativos e nas redes sociais, né? De aplicativo de mensagem. No fim de semana. Então, para mim desligar, eu tento fazer isso. É sagrado a gente escolher um filme todo fim de semana para assistir junto. Eu, meu filho e minha esposa. Então, esse é um ponto. Se não é no cinema, a gente vê uma plataforma de streaming, né? É, é, no dia de sábado pela manhã, a gente vai cuidar das plantas, né? Eu vou passear de bicicleta com meu filho, né? Eu moro aqui na Chão do Lindolfo hoje, então ali tem um espaço muito bom para você pedalar de bicicleta, é um espaço bacana, seguro e visitar minha mãe, né? Meu pai já partiu, tem 2 anos já, e eu senti essa necessidade de estar mais perto dela nesse momento.
em que assim, é um compromisso nosso enquanto filho, né, filha, e para mim é um prazer estar perto dela. Então é assim que eu consigo me desconectar. E quando eu estou na casa dela, eu digo: "Mãe, ó, vamos esquecer o WhatsApp", né, já falando aqui do aplicativo, "e vamos agora dialogar, vamos pensar em projetos coletivamente, vamos, nos, Conectar de outras conectar formas, de né? outras formas", justamente, estar mais junto e presente, né, estar naquele espaço, corpo e mente naquele momento para a gente poder aproveitar o tempo que nós temos juntos. Isso é muito bacana. Aqui em casa a gente não foca em um filme, a gente pega ou uma série ou uma novela. A gente já assim consumiu novela em 15 dias a 3 semanas no máximo, uma novela inteira. Porque a gente pega direto, às vezes até trabalhando da cama mesmo, a gente consegue assistir, né? Então é muito bacana ter um pouco dessa desconexão também, porque tá todo mundo muito vidrado, né? Eu me sinto muito preso ao meu celular hoje, por conta do Abananados, por conta dos meus trabalhos, né? A gente fica muito preso ao computador, ao celular, e é bom esse tempo de desconexão. Que bom que você está propiciando isso para o seu filho, porque não é todo pai hoje que tem uma visão como essa, né? Às vezes está ali tão focado no celular que a criança está querendo brincar, está querendo andar de bicicleta e não consegue proporcionar isso para o filho. E que infância ruim, né? Pois é, Infelizmente, estão tendo. é. Exatamente. É uma coisa bem que eu esqueci de falar, Jardim, é que eu adoro andar a cavalo. Quando eu estou andando de cavalo, eu esqueço, digamos assim, dos desafios que a gente tem na vida para não chamar de problemas, né? Todo mundo tem um probleminha ali. E aí a gente tá organizando na casa da minha mãe um espaço pra gente ter, eu, meu filho e meus primos e minhas irmãs, né? Pra gente ter esse momento de cavalgar à tarde, sair, visitar um parente que tá ali numa comunidade mais distante. Porque isso é muito bom. Isso, inclusive, essas conexões, né? Essas relações humanas, quando elas são bem construídas e tem essa questão da afetividade, isso é bom, inclusive, para prevenir doenças degenerativas neurais no futuro, como Alzheimer, por exemplo. Já tem estudos, né, que apontam para isso. Fazer coisas novas que você, inusitadas que você nunca fez. Por exemplo, comer quem é destro, né? Comer com a mão esquerda, por exemplo. Tentar escrever o nome com a mão esquerda. São desafios que você vai estimulando o teu cérebro para que você tenha melhor qualidade de vida. Então isso é muito importante. E agora voltando um pouco para a vida acadêmica novamente, né, e tudo mais, a sua trajetória ela mostra basicamente uma busca, eu diria, constante pelo conhecimento, né? Até essa ida até o doutorado, né, todas as outras buscas que você fez, e a gente vai entender isso nas próximas perguntas. Eu queria saber se nesse processo houve alguma figura, um professor, algum mentor, né, desde o início da sua jornada, que foi assim especialmente importante para despertar talvez essa paixão pela educação, pelo pesquisar. Teve alguém que foi assim sua maior inspiração no meio acadêmico? Sim, Jarderson, teve sim. Quero nomes. Ah, perfeito. Antes de explicar, dizer os nomes para você, eu queria colocar um contexto. Meu avô, o nome dele é Miguel Avelino, em memória, ele era fascinado por pessoas de alta cultura. Ele é um senhor, foi um senhor, ele não concluiu os estudos de ensino fundamental, ele sabia ler e escrever, mas não havia concluído o ensino fundamental. Foi um homem que cresceu muito na vida, na perspectiva do trabalho, do esforço, de aproveitar as oportunidades, né? Como comerciante, ele conseguiu melhorar de vida, dar uma qualidade de vida aos filhos e a gente também enquanto neto. E eu me lembro que ele ficava muito admirado quando sabia que um filho de algum colega dele se formou. E meu pai, por exemplo, por motivos da vida, né, a gente não pode fazer julgamentos, e seria até antiético da minha parte, mas as dificuldades ele não conseguiu se formar. Então, a gente criou nesse contexto de honrar, digamos assim, aquilo que meu pai não foi, aquilo que meus tios não foram. Não só eu, como meus primos também. Eu tenho vários primos que concluíram seus estudos de nível superior, são pós-graduados, mestres e doutores também. Eles não conseguiram dar essa alegria ao meu avô, por exemplo. Então, isso foi digamos, um embrião também, esse contexto familiar, esse contexto social ao qual eu estive, eu participei desse momento, estava inserido. Então esse foi o primeiro start. Então, eu disse, eu vou estudar. Eu não imaginava fazer pós-graduação, não passava pela minha cabeça, em princípio.
era basicamente fazer uma formação técnica profissional e uma graduação, que foi no caso foi a licenciatura em Ciências Agrárias. Mas quando eu cheguei aqui em Bananeiras, aí eu tive acesso, né, à atmosfera universitária, né? A gente sabe que o CAVN, ele é vinculado ao FPB, né? Existe um decreto, e também ao Centro Universitário, que é o CCHSA, Centro de Ciências Humanas, Sociais e Agrárias. E naquele momento, nas primeiras aulas, eu tive aula com dois grandes professores. Um deles, em memória, é o professor José Humberto Vilar da Silva, professor de Eu, avicultura. eu vou te interromper porque eu me arrepiei quando você falou, porque eu tava com ele na memória. Foi, né? É. Um deles foi o professor José Humberto Vilar da Silva. Aqui, quando eu cheguei, ele já tinha um currículo fascinante. É um professor, um pesquisador de mão cheia, né, como a gente costuma falar. E ele, para mim, foi a minha principal inspiração e um mentor também. Outros professores, depois que eu tive conhecimento, também marcaram a minha trajetória e eu preciso mencionar o professor Marcos Barros de Medeiros. O professor Humberto foi esse primeiro contato que eu tive no ensino técnico. Ele foi meu professor do ensino técnico e o professor Marcos Barros já no ensino de graduação. Então, para mim, as minhas duas referências é o professor José Humberto Vilar e o professor Marcos Barros. Então, a partir daí, eu tive essa perspectiva. Eu disse, nossa, então, após o ensino superior, você pode se especializar, você pode adquirir graus acadêmicos e contribuir com sua pesquisa para solucionar ou pelo menos indicar, né, por exemplo, soluções tecnológicas para a comunidade e contribuir para o progresso da ciência. Então, isso foi como se um novo universo, um novo horizonte se abriu diante dos meus olhos. E aí eu disse, não, então eu tenho interesse em fazer pós-graduação. Então, esses professores foram as minhas inspirações e são até hoje também. Eu tava com dois nomes na cabeça. Um deles era justamente Humberto Vilar, uma pessoa maravilhosa, né? Eu até senti um pouco a perda quando soube. Marcos é um incentivador das ciências agrárias, né? A gente não pode Isso, falar de Jadson. ciências agrárias sem falar de Marcos Barros, Exato. né? Marcos impulsionou muita gente. Tá aí Luana na Bahia, né? Cria de Marcos Barros. A gente não pode esquecer esse cria, né? Isso, Tiveram exatamente. muitas pessoas que foram crias de Marcos Barros e que ele impulsionou dentro das ciências agrárias, né? Teve uma outra pessoa que eu me recordo, que não foi meu professor da graduação, mas que foi do mestrado, e que eu fiquei encantado também com a forma dele de trabalhar, que é Roberto Germano. Isso. É uma pessoa que eu também levo como referência. Na época, eu lembro até dele fazer um comentário bem feliz a meu respeito, a minha orientadora, e ela foi me contar isso com a maior felicidade do mundo, porque ele é um pouco duro, ele não é de estar fazendo elogios. E ele foi tecer elogios, então assim, é uma pessoa que eu Aham. levo também assim no coração, gente boníssima, né? A UFPB ela tem muitas surpresas, muitos profissionais bons e que impulsionam-nos a buscar conhecimento, a sermos profissionais incríveis, né? Porque nós temos muitos profissionais incríveis das ciências agrárias. Tá aí você é fruto das ciências agrárias, voltou, está lá atuando brilhantemente no campus, né? Nós temos outras pessoas que estão por lá também. Isso, Uma Jadson. Luana que está lá na Bahia, Isso, brilhando. Eu amo exato. Luana. Não tem como falar das ciências agrárias Luana também sem citar estudou Luana. comigo. Luana, inclusive, foi minha monitora numa disciplina de Marcos Barros, né? Que Então, legal. nós temos muitas conexões. Eu substituí Luana aqui, quando ela estava substituindo o Breno, né? Quando ela assume o concurso lá na Bahia, o efetivo, eu fiquei como Que substituto bom, aqui muito e bom. ela Eu me ajudou lembro. demais. É uma pessoa incrível que eu não vou Uhum. esquecer nunca. E aí, Alex, dentro desse contexto educacional, você teve contato com algumas línguas, né? Hoje você fala inglês, Isso. espanhol, francês. Como o aprendizado de idiomas impactou não apenas a sua carreira profissional, mas também sua visão de mundo e até mesmo a sua vida pessoal? Perfeito, Jadson. Assim, antes de tudo, quando você aprende uma nova língua, é como se um novo mundo ele se abrisse diante dos seus olhos. Existe como se fosse um mundo oculto e você não conhece. Quando você começa a dominar uma língua estrangeira, você começa a ter percepção de outros mundos. Como assim, Alex? Como você explica melhor? É, assim, você escutar uma pessoa que não fala português, fala um outro idioma e você entender o que ela está dizendo,
e as nuances, as gírias que ela fala, as comparações. E aí você entende isso na língua daquela pessoa, daquele cidadão, daquela cidadã, te dá um sentimento de felicidade, de realização, construções linguísticas que você não encontra na nossa língua, que é belíssima, o português. Diga-se de passagem, eu morei na Austrália, eu fiquei 6 meses sem falar português, só falando inglês. É quando eu chego no Brasil, que escuto as pessoas falarem português, eu me dou conta da beleza da nossa língua. A gente fala muito do francês, que é belíssimo. E É, muito é bonito. muito bonito. Mas a nossa língua portuguesa é tão bonita quanto o francês. E assim, então é isso, essa sensação de um de uma felicidade, de uma autorrealização, de um novo conhecimento que você está agregando, que isso te dá uma perspectiva de fazer mais interconexões com outras pessoas. Então, a partir do conhecimento de línguas, diga-se de passagem, eu não era um bom aluno de inglês no ensino fundamental, eu passava com 7,5, minha nota maiorzinha era 8, tal, tal. Mas eu sempre tinha o desejo de dominar a língua. Disse, nossa, eu vou precisar. Eu também tinha vontade. Eu assistia muita série americana no SBT, aquelas séries dubladas, né? Enfim, que tinha no dia de sábado, mas eu pretendo ir para o exterior um dia, não sei como, ou para trabalho, para estudar. E aí, na minha graduação, tive acesso aos cursos de extensão da UFPB, né, de língua inglesa. E aí eu comecei a fazer na UFPB, depois consegui já dominar um pouco o idioma, comecei pelo inglês, né, que é a língua mais falada hoje no mundo, uma das mais faladas, além do mandarim, né, de outras línguas também ocidentais, como o espanhol também é uma língua muito difundida no mundo, né, pela colonização espanhola. Então comecei a estudar, depois fui fazer cursinhos, tive a oportunidade no doutorado, a gente submeteu um projeto para a CAPES, foi aprovado, e a gente foi fazer um período de sanduíche na Austrália. Mas antes disso, eu tive uma experiência na graduação em Portugal. E quando eu fui para Portugal, não tive problema, né? Só o sotaque português, tal, tal. Mas rapidinho você consegue entender as gírias, entender as palavras, por exemplo, em Portugal se chama casa de banho, não chama banheiro. Planejamento é planeamento, já tem outro sentido pra gente. Rapariga não é palavrão em Portugal, não é? E eles falam rapariga, então até o nome fica bacana, né? Então, assim, não tive problemas. Mas lá em Portugal existe uma comunidade de estudantes que estão em mobilidade. Você tem franceses, você tem espanhóis, você tem italianos, ingleses, escoceses, e toda aquela comunidade estudantil se comunica em inglês. E naquela época eu sempre fui uma pessoa que eu gostei de fazer amizade, gosto de interagir com outras pessoas e eu travei em Portugal. Eu só me comunicava com os próprios portugueses, mas quando eu queria conversar com um estudante intercambista que falava inglês, eu era muito limitado. E eu disse, não, quando eu voltar para o Brasil, concluir minha graduação, vou continuar estudando inglês. Aí eu não parei de estudar inglês. Quando eu fui fazer a pós-graduação, eu estava cursando à parte um cursinho de inglês. E aí, com 3 anos de estudo, com afinco, né? Assistindo filme sempre na idioma Legendado. original, legendado, obrigado. E aí eu consegui, de um dia para a noite assim, entre aspas, né? Do dia para a noite não, mas assim, em um dado momento eu começava a entender praticamente tudo que eles estavam falando. Porque o segredo de aprender uma nova língua é a pessoa ter contato com o idioma. É tentar, no dia a dia, o máximo possível, ela ter contato com o idioma. Eu me lembro que quando eu comprava sempre quando eu comprava algum material, vídeo, eu perguntava, tem a versão em inglês nesse material? Eu pegava alguma série com um colega ou na plataforma, tem a versão em inglês, porque muitas séries são gravadas geralmente ou no idioma original, que, por exemplo, pode ser um italiano e português, mas não tem a versão em inglês. E aí foi a partir daí que eu comecei a praticar o idioma. Então, quando eu viajei para o exterior, eu viajei em 2014, eu já dominava o inglês já com um grau de fluência muito, muito interessante. E quando eu cheguei na Austrália, a Austrália ela é um país que fala um inglês. Ele se aproxima muito do inglês britânico, Uhum. mas tem nuances da própria Austrália. Eu disse, será que eu vou conseguir dar conta? Será que eu vou conseguir me fazer entender? Ser entendido, entender as outras pessoas. Eu fiquei sempre um pouco assim,
me cobrei muito de mim, sempre eu tenho essa perspectiva. E aí deu certo, quando eu cheguei lá tranquilamente, eu consegui entender perfeitamente. O inglês de rua lá é um inglês que ele tem muita gíria, então tem coisas que você não entende de imediato, aí você tem que perguntar o que aquilo quer dizer. Por exemplo, aqui no Brasil, pagar o pato. Ao pé da letra, você comprou um pato e você pagou pelo pato. Mas aqui é de culpabilidade, né? Entendeu? Então tem essas expressões lá também, né? E aí, mas aí você, no cotidiano, você consegue tranquilamente Vai se aprender. ajustando. Aí, só para finalizar, em relação aos outros idiomas, eu espanhol entrou como uma segunda língua para mim, porque eu sou muito apaixonado pela língua espanhola. Ela é muito bela, a língua espanhola. O espanhol ele é muito semelhante ao português, mas assim, algumas construções você acha que é uma coisa, mas é outra totalmente diferente. Então, isso aguça muito essa parte que a gente chama do hemisfério esquerdo do cérebro, né? Isso está relacionado com a questão da inteligência também. E agora, por fim, eu estava indeciso para fechar esse portfólio de idiomas, ou o alemão ou o francês. E aí tive a oportunidade de conhecer uma escola aqui em Solânia, aqui eu consegui fazer uma formação básica em Não francês. sabia que tinha. Isso, lá no prédio da Rádio Correio da Serra, na parte térrea. E eu entrei no cursinho lá, junto com uma colega minha, professora Maria, e a gente começou a fazer o francês, vai completar o terceiro ano de francês, a gente está fazendo agora em João Pessoa, mas essa parte agora mais avançada do curso, ela é de forma remota, e eu estou gostando muito. Conheci a França, tenho amigos que falam francês, e aí, para mim, essa perspectiva de estar estudando e agregar um idioma, traz muita perspectiva de interconexão. E para finalizar, de fato, foi através do domínio da língua que nós conseguimos iniciar o programa de internacionalização aqui no CAVN, né? O CAVN com 101 anos e não tinha parcerias internacionais como é no ensino superior. E nos últimos anos nós conseguimos parcerias com 5 instituições estrangeiras, né? E eu fui a pessoa que, assim, Fez a ponte. fiz a ponte justamente, Jardson, uma delegação feita pelo professor diretor à época, o professor Edivaldo Beltrão, e nós conseguimos startar, iniciar, dar o pontapé no programa de internacionalização. Estamos na 4ª edição já do intercâmbio internacional, e o inglês me trouxe essa perspectiva de empoderamento. Pronto, para resumir aqui a fala. Então, o aprendizado de idiomas trouxe mais empoderamento para a minha pessoa. Isso eu sou muito grato. Você é uma pessoa de conexões, então assim, para se conectar com o mundo, a gente precisa falar a linguagem do mundo, né? Exato. O inglês ele é meio que universal, né? Mas o francês ele é muito importante também, porque primeiro que os franceses não gostam do inglês, né? Não gostam muito de falar inglês, então é importante saber um pouco do francês também. E o espanhol ele também é muito difundido, como você mesmo falou, né? Até por conta da colonização francesa, né? Então Isso. você escolheu 3 línguas bem essenciais no mundo atual. Exato. A gente vai para o segundo bloco, agora que é falando um pouquinho mais da sua trajetória profissional, mas nesse momento eu vou pedir licença só um minutinho para falar um pouco da nossa patrocinadora, a Qualivida. Gente, a Qualivida, como eu falo aqui semanalmente, é uma clínica completa que conta com os mais diversos profissionais da saúde, bem como exames laboratoriais. Então, se você está precisando consultar uma psicóloga, um nutrólogo, nutricionista ou qualquer outro profissional da saúde, bem como fazer os seus exames laboratoriais, vai até a Qualivida, cuida da tua saúde, eles facilitam tudo para você lá, né? Fazem um pacote. Então, vai até lá, cuida da tua saúde, porque Qualivida, a gente está falando de qualidade de vida. E agora voltando, né? Vamos continuar falando um pouquinho da sua trajetória profissional, porque você inicia sua carreira profissional nas ciências agrárias, mas hoje você é nutricionista, né? Então eu queria saber como é que você conecta a nutrição e a agronomia, né, em sua visão assim profissional. Como é que você alia as duas? Perfeito, Jadson. Essa decisão de fazer uma segunda graduação, ela se deu durante a pandemia, inclusive. Quando eu estive aqui como coordenador geral de ensino, de 2017 até 2024, até o ano passado, no início da minha carreira como coordenador geral de ensino do CAVN, eu fui convidado para dar aulas no curso técnico em nutrição e dietética, a disciplina de bioquímica dos alimentos. E
como pela minha formação de ciências agrárias, a gente é habilitado para administrar essa disciplina. E eu me apaixonei pelo curso técnico em nutrição aqui do colégio. E eu disse, vou fazer uma formação, ou um técnico, ou um novo técnico, ou uma graduação. E naquele momento, por conta da pandemia, o curso de nutrição foi ofertado na forma semipresencial, na faculdade Uninassal em Campina Grande. E aí eu pedi o ingresso como graduado e fiz o curso justamente nessa parte. Uma parte foi mais remota e outra parte já foi no formato presencial. E como é que eu faço essa conexão? A gente trabalha das ciências agrárias com a cadeia, em dada medida, né, a cadeia de produção agroalimentar, né? Desde o cuidado com a matéria-prima, a qualidade da matéria-prima, a transformação da matéria-prima, e a nutrição ela vem nessa parte mais final da cadeia, que é justamente a parte do consumo da matéria-prima e do consumo consciente, saudável dos alimentos, né? Então, como é que eu faço essa conexão? Eu faço essa conexão justamente nessa perspectiva, né? Eu sou professor de produção vegetal, né? De hortaliças, de grãos, de cereais. E eu faço justamente nas minhas aulas que eu dou hoje em nutrição, eu estou dando aula na parte mais técnica também, nutrição e saúde coletiva. A gente sempre aborda a questão da epidemiologia, da questão das doenças crônicas não transmissíveis, como diabetes, hipertensão. E isso está relacionado ao quê? A um alimento que é produzido com qualidade, isento de agroquímicos, né? Que chega até a mesa dos consumidores de forma saudável. Então, a conexão que eu faço é a partir dessa união das áreas, né? Na perspectiva da segurança alimentar e nutricional. Não poderia ter conexão melhor, não. Exato. Né? Inclusive, até o seu mestrado e o seu doutorado, eles estão praticamente ali dentro da área da nutrição também. Né? Porque, Isso, então, como você falou, estão no início da cadeia. Né? isso. E a nutrição vem ali para aquela fase mais final, até para te dar também um pouco mais de conhecimento para suas aulas no curso técnico, né? Exatamente, Eu Jadson. acho que você casou bem essas duas profissões, né? Essas Uhum. duas graduações, vamos assim dizer, né? E aí, na sua primeira graduação, né, você já teve um contato ali com Portugal, né? Você, na verdade, Isso. teve contato ao longo da sua carreira como estudante com Portugal e com a Alemanha, né, inicialmente. E eu queria saber como é que esses dois primeiros contatos, eles te moldam, né? Como é que eles moldam a sua visão de educação, né, lá no início da sua carreira. Perfeito. Inicialmente, eu queria colocar o seguinte, que a experiência no exterior, no estrangeiro, como eles falam, os portugueses falam muito de estrangeiro. Eles não falam de exterior, porque exterior para eles é um pouco fora de contexto, É né? como se estivesse fora do corpo ali, vamos dizer. Perfeito, exato. Eles se entendem assim. Então, essa experiência no exterior me trouxe, primeiro, uma perspectiva de valorização da minha raiz, da minha cultura, de ser nordestino, de ser paraibano, de ser oriundo da zona rural. Então, primeiro legado foi esse, porque lá fora, Jadson, o que eu percebi dos meus amigos e colegas, eles têm um sentimento de pertencimento muito forte. Para você ter ideia, as minhas colegas moravam na capital portuguesa e elas, quando iam para o final de semana para casa, elas traziam lá da casa delas ovos de capoeira, elas traziam, por exemplo, um, um, doces, geleias, compotas, feitas na comunidade delas. Ao invés de elas pegarem o ordenado delas, digamos assim, a bolsa, o auxílio financeiro que elas recebiam e comprar ali no mercado industrializado da capital portuguesa, elas traziam os produtos que os pais delas produziam e deles produziam. Então achei isso muito bacana. Eu disse, olha, acho que a gente precisa valorizar mais isso lá na Paraíba, lá no Agreste, Curimataú, né? Ao qual o meu município faz parte. E como é que isso me molda, né? Enquanto hoje como profissional. A experiência em Portugal e também na Alemanha, elas me trazem uma perspectiva de sempre dar um melhor, sempre fazer as coisas com muito esmero, com muito zelo e sempre buscar excelência, sabe? Não fazer pelas coxas, me perdoe a expressão que a gente usa aqui no Brasil, é fazer fazendo, né? E fazer aquilo que está dentro do seu alcance, porque às vezes a gente se cobra muito também de coisas que não estão ao nosso alcance, que levam a um sentimento de ansiedade, se te faz se sentir incapaz, mas muitas vezes daquilo que você está planejando
não está na tua seara do teu domínio particular, né? É uma questão muito extrínseca que chama, né? E aí você não tem controle sobre aquilo. Então, eu acho que me fez, primeiro, valorizar as minhas raízes e dar o meu melhor naquilo que eu faço. Então, esse foi o grande legado dessa experiência no exterior. Muito bacana ouvir isso, né? E já seguindo para essa questão ainda do exterior, continuando inclusive, no seu doutorado você vai para a Austrália. E eu Isso, queria exato. saber, né, como é que um centro de pesquisa australiano ele influenciou na sua carreira também, mas também na forma como você faz ciência. Você e todos aqueles que estão à sua volta, né? Perfeito. Quando eu fiz o doutorado, eu mandei o projeto, né, como eu já vos apresentei, e nós fomos contemplados com uma bolsa. A bolsa é doutorado de sanduíche da CAPES, né, uma modalidade muito importante que tem contribuído para muitos jovens pesquisadores, cientistas, estudantes de pós-graduação, né, qualificar ainda mais as pesquisas que desenvolve aqui no Brasil. Então isso é muito importante. Naquele momento, eu tinha duas opções: ou ir para os Estados Unidos, que era meu sonho, Califórnia, né? Ou Austrália. E a gente mandou o projeto nas duas perspectivas. O professor que ia me orientar nos Estados Unidos estava se aposentando, que é o professor Park Nobel. Uma sumidade na área de cactáceas, de metabolismo de opúncia, né? Que é um gênero de cactácea e assim por diante. E um outro professor que é Ian Woodrow, é um professor que trabalha com fisiologia vegetal, compostos secundários, compostos bioativos de plantas, principalmente plantas de eucalipto, que lá é o centro de origem dos eucaliptos, né? E ele me aceitou. Eu mandei o projeto, a carta para ele, e ele me aceitou. Ele foi bem simples: Alex, desde que você tenha financiamento para vir para cá, você pode vir. E a gente aceita. E aí, o professor o americano estava se aposentando e eu fui para a Austrália. Na Austrália, eu fiquei na Universidade de Melbourne. É uma universidade ao sul da Austrália. Melbourne é a segunda maior cidade australiana. É como se fosse o Rio de Janeiro aqui pra gente no Uhum. Brasil, né? E é uma das melhores universidades australianas. Então, lá em Melbourne, né, o australiano que eu tive contato é um povo que é receptivo, é um povo que, na universidade eu me refiro, né? É um povo que tem essa perspectiva de excelência também, mas é um povo que tem esse espaço para se desconectar no fim de semana. Eu me lembro disso muito bem. Eu via meu orientador correndo, eu via meu orientador, que era um senhor já de seus mais de 60 anos, andando de bicicleta, jantando com a família, enfim, é um povo que tem esse momento mais para se cuidar das questões mais familiares e psicológicas. Então a universidade da australiana, ela trouxe essa perspectiva de fazer sempre o melhor, trazer tecnologia de ponta, trazer inovação. Pronto, essa é a palavra que eu queria falar. Eles focam muito em inovação, porque, não desmerecendo as pesquisas, mas boas partes das pesquisas, às vezes, elas replicam o que já foi feito, né? Muda apenas uma condição. E às vezes elas não trazem a inovação que a comunidade deseja, né? Você quer, por exemplo, um tratamento novo para tratar câncer, por exemplo, alternativo, uma nova vacina, né? E a gente teve agora a Covid-19, né? E a gente tivemos vários grupos de pesquisas com várias vacinas com comprovada eficiência e eficácia. Então a Universidade Australiana, ela trouxe isso para mim, essa perspectiva de inovação. É tanto que hoje aqui na UFPB, no CAVN, eu faço parte do mestrado, eu sou orientador, eu tenho um grupo de Do pesquisa, PPGCAG, né? PPGCAG, obrigado. Exatamente. Então, a gente sempre procura trazer informações novas para a comunidade. A gente tem um projeto aqui que a gente trabalha com avaliando sistemas de uso da terra e o quanto esses sistemas contribuem para o aquecimento global, as mudanças climáticas. Então, essa perspectiva de fazer pesquisa e trazer inovação foi o grande legado, tanto dessa experiência que eu tive na Austrália, mas também naquele contato que eu tive também com a Alemanha, que eles são referência em muitas áreas, sobretudo na área de farmácia e tecnologia. Bacana. Aí após o doutorado você faz um estágio em biotecnologia, né? Isso, exatamente. Esse estágio, né? Qual a importância, na verdade, para o futuro, principalmente, dessa área, né? Da biotecnologia?
Perfeito, exatamente. O estágio eu fiz ainda aqui no CCA, que é o campus de areia da UFPB, Laboratório de Biotecnologia, junto com o professor Mailson do Rego. A biotecnologia hoje ela é fundamental, sobretudo essa perspectiva de essa crescente demanda por alimentos, a fonte proteica, né, que é a carne, a gente diversificar essa fonte proteica não só como o principal foco a carne, mas outros produtos também, né, como algas, por exemplo, né, melhorar a questão da resistência a pragas e doenças por parte das culturas que são oleaginosas e proteicas também, como a soja. Então, a biotecnologia hoje, ela está presente no nosso dia a dia, ela é muito importante para, em dada medida ou em muita medida, garantir alimento também, mas sobretudo nessa perspectiva também de valorizar também a questão do conhecimento empírico, isso é importante também. Então, conhecimento tecnológico, conhecimento empírico, para que a gente possa vencer os desafios, né, que a gente chama hoje das ODS, né, Hum. Objetivos de Desenvolvimento Sustentável propostos pela Organização das Nações Unidas. Tem que ter alternativas, né, cara? Isso. Eu quase pulava o mestrado, porque, se eu não me engano, é no Ceará que tem um doutorado em biotecnologia que não necessariamente precisava do mestrado. E eu tava louco pra ir pra esse doutorado direto. Graças a Deus eu Aham. não fui, não pela biotecnologia, né? Porque a gente não deve pular etapas, né? O mestrado ele Sim, é muito importante, sem dúvida. né? Foi importante, inclusive, para eu entender que eu não queria ir para o doutorado. Realmente. Então, assim, mas a biotecnologia ela precisa de muitos estudos para que a segurança alimentar ela aconteça de fato e que a gente tenha alternativas, né? A gente Isso, precisa de alternativas de fonte vegetal também, né? perfeito. Sobretudo proteica. E Jadson, só falando um pouquinho da minha pesquisa na parte do pós-doutorado, é que nós trabalhamos marcadores moleculares para distinguir populações de cactáceas, o quanto elas são divergentes entre si, quais os indivíduos mais aparentados, menos aparentados. E a partir desse conhecimento, da parte que eu estudei no doutorado, a gente fazer inferências, porque no meu doutorado eu consegui isolar na Austrália 12 moléculas que são potencialmente, podem ser usadas potencialmente para fazer tratamento com câncer, Que bacana. anticancerígenas. E a gente queria ver que indivíduos ali eram responsáveis por quais compostos. Então a gente conseguiu fazer essa diferenciação dos indivíduos e conseguiu também isolar esses compostos. Então isso foi muito importante. Falando um pouquinho da sua atuação agora no CAVN, você já passeou por todos os cursos técnicos? Como coordenação? Como professor? Não, a resposta é não. Hoje nós temos 9 cursos técnicos. Sim. Você Mas já deu aula em quantos? vamos lá: agropecuária, agroindústria, nutrição e dietética, paisagismo, Turismo? guia de turismo. Creio que veterinária também é uma disciplina geral, uma da parte mais geral. Então tá Isso. quase lá. São 6, Né? Então você é. atuou em diversos cursos técnicos já aqui no Isso, CAVN, né? Eu exato. queria saber quais foram ou quais são os maiores desafios e também as maiores recompensas de lecionar para um público que traz tanta bagagem de vida e ao passo que também é bem diversificado. Exato. Ó, eu posso responder essa pergunta diretamente a você, mas eu gostaria de contar uma história. Eu acho importante, né? Conte. Porque o que eu passei, algum colega pode passar no futuro, e minha esposa, que está sendo professora, agora está passando, e eu estou conseguindo ajudá-la. Quando eu iniciei para ser professor da UFPB, eu tinha 23 anos de idade. Eu era, do ponto de vista de maturidade, do ponto de vista de sala de aula, eu era uma pessoa imatura, eu reconheço isso. E aí, naquele momento, eu peguei uma turma já no meio do ano letivo e coloco um professor recém-contratado para dar aula naquela turma. E eu recebi. Eu não fui bem acolhido pelos alunos, essa é a grande verdade. E naquele momento eu tive vontade, eu perguntei para mim mesmo, ali foi uma prova da minha vocação, inclusive talvez existencial também. Eu disse, será que eu quero ser professor? Porque os alunos, eu entrava na sala de aula, eu não conseguia ter a atenção dos alunos. Alguns alunos, para você ter ideia, davam as costas para mim, dentro da sala de aula. Eu disse, que tamanha
ousadia, que tamanha agressão também, não é? É. E eu disse, meu Deus, o que é que eu faço? Aí, ok, eu tentei, em primeiro momento, não atuar com autoritarismo. Em primeiro momento eu procurei procurar, assim, fiquei perguntando por que que o aluno está se comportando daquela forma. Eu tentei, usei uma pitada de empatia ou um tantão de empatia para poder compreender aquela situação, mas indo de fato à pergunta, então, a partir daquele momento, busquei ajuda com os meus professores. Eu lembro que teve uma colega minha que falou: Alex, eu não saberia como reagir, como lidar, como manejar essa situação. Eu tive contato com a pedagoga raiz, digamos assim, é minha parente, e ela disse: Alex, não retribua esse tipo de comportamento sendo, de certo modo, autoritarista, né? Um comportamento autoritário ou também agressivo em dada medida com os seus estudantes. Procure entender, procure conversar com eles, procure ver as lideranças, o que é que eles estão, o que é que você pode melhorar no processo dialógico, né? E foi muito difícil para mim, foi muito difícil. Mas, para concluir a história, no final do ano eu continuei com minha didática, pedia para eles, em algum momento, se quisessem sair da sala de aula, se não estivessem se sentindo bem, poderia sair, não haveria problema. Eu postaria o material, entregaria o material, o resumo da aula, eles poderiam estudar no outro momento. Então, aquele comportamento dos alunos não estava surtindo efeito em mim, eles perceberam isso, e eu continuei tranquilamente. E aí no final do ano a gente fez um momento de reflexão e fez um amigo surpresa, amigo doce, algo dessa natureza. Isso tem 15 anos, eu tô completando 15 anos de UFPB esse ano. Tempo demais. E obrigado. Então, e eles no final do ano chegaram para mim, um grupo de estudantes, pedindo perdão. "Perdão, professor", eu disse: "Por quê?". Eu já sabia o porquê, né, mas eu precisei ser: "Por quê, pessoal? Olha, a gente lhes tratou, você é uma pessoa muito boa, a gente estava num momento de conflito naquele momento, com a gente mesmo, e a gente esperava um outro professor e o senhor chegou, mas a gente queria lhe pedir perdão, pedir desculpa, enfim, eu consegui superar aquele momento". E aí eu coloca comigo, eu disse: "Depois dessa turma, as próximas serão fichinha". E aí para dizer para você, Jadson, então a grande retribuição para mim o maior prêmio é quando eu contribuo na vida de um estudante. Não só a mim, claro, não posso ser um comportamento, vaidoso demais, mas um grupo de pessoas, um grupo de professores, né, quando a gente contribui, a gente que é docente, educador, a gente contribui na vida de alguma forma de um estudante, de um jovem, e depois ver aquele estudante bem de vida, empregado, né, com seus a sua família, né, realizando seus sonhos, esse é o que eu queria falar. Então, esse é o meu maior pagamento. A gente tem vários exemplos de sucesso dos alunos que fizeram técnico conosco, que estão muito bem de vida hoje. Então, ver eles crescer é o nosso maior, retribuição. Eu recebo ainda bilhetinhos, eu adoro receber bilhetinhos no final do ano, de agradecimento. Eu estou num programa agora chamado Mulheres Mil, eu estou dando aula em Serraria, na comunidade rural em Serraria, Matinhas, e na comunidade rural aqui em Solânia, na comunidade Olho d'Água Seco. A gente vai à tarde ministrar as aulas, no final da tarde a gente retorna. E no final, que as disciplinas são moduladas, então você Uhum. tem um mês com aquela turma, e no final elas fazem uma confraternização, são donas de casa, mulheres, né, muitas em vulnerabilidade social, mas a gente vê no olhar delas, em cada formação que a gente faz, essa perspectiva de crescimento e de agradecimento. Então, para mim, essas memórias, essas vivências, esse gesto de gratidão, ver o aluno crescendo, para mim, ou a aluna crescendo, isso é o meu maior pagamento. Isso me deixa muito feliz e realizado. Bacana, Alex. Você falando, né, nessa questão de toda coisa boa que vem lecionar, mas também dessa parte aí bem difícil que você passou. Eu me lembro, eu comecei na educação com 18 anos, já professor da escola normal. Tinha acabado de fazer 18 anos. Que Fiz maravilha. 18 anos em abril, comecei a lecionar lá em maio. E aí, eu me arrependo de algumas coisas. Em que sentido? Você é muito jovem para ter uma didática já formada. Então, você foca naqueles Entendo. professores que você acha que foram os seus melhores professores e tenta copiar aquilo dali.
E Sim. por muitas vezes eu fui muito rígido com todo mundo. Então, ninguém nunca gostou de mim. Porque eu era muito rígido e cobrava demais. E aí eu tive a oportunidade de encontrar algumas ex-alunas lá na UFPB, enquanto professor substituto do curso de pedagogia. Que maravilha. E aí eu pude me redimir. Já estava com outra didática, já profissional, né? Então, assim, hoje elas me amam. Então foi bom reverter isso, né? A gente tem oportunidades ao longo da vida e que bom que a gente vai aproveitando. E queria contar apenas que minha última experiência no ensino médio, né, foi uma experiência um pouco traumática, porque os alunos hoje não querem muita coisa com a vida, né? E na última aula que eu dei, numa determinada turma, o aluno me mandou ir para aquele lugar. Nossa. E eu fiquei tão descontrolado na hora que eu revidei falando, vá você. Não deveria, né? Uhum. Porque estou revidando e tratando ele da mesma forma que ele me tratou. Só que na hora você fica tão sem reação que a única coisa que me veio na cabeça é, vá você. Não deveria, mas aconteceu. A gente Entendo. leva como aprendizado para não Sem repetir, dúvida. É, né? exato, Para exato. não repetir, mas tá bem complicada a educação básica, vamos assim dizer, né? Até o ensino médio. Quem chega na universidade é porque realmente está querendo alguma coisa. Então, Verdade. gente, como eu amei dar aula no ensino superior, porque o povo era muito dedicado, queria realmente estar Exato. ali, né? É, E às vezes isso. na educação básica não, tá ali porque tá forçado. Exato. Forçado por um Bolsa Família, tá forçado porque o pai quer que seja alguma coisa, né? Então, só chega lá na graduação hoje mesmo quem tá querendo realmente tá lá, quem tá realmente querendo ir. E a educação superior é ótima de trabalhar. Verdade, verdade. E aí a gente citou alguns discursos técnicos ainda há pouco, Uhum. né? Ainda há pouco, né? Você teve um papel fundamental na criação de alguns deles, não é isso? Isso. Eu queria saber qual a importância da educação profissional tecnológica, a EPT, para o desenvolvimento regional e também para a formação dos nossos jovens. Perfeito, Jadson. A educação profissional e tecnológica, antes de tudo, ela é uma modalidade de educação. Ela é modalidade. No Brasil, nós temos dois níveis de ensino. Nível da educação básica, né, que envolve desde os primeiros anos de vida, da nossa vida, a primeira infância, o ensino fundamental, o ensino médio. A gente chama esse intervalo temporal de educação básica. A educação superior engloba os cursos de graduação, são os bacharelados, licenciaturas, tecnólogos e as pós-graduações, né? Estrito sensu, mestrado, doutorado e lato sensu, as especializações. Lembrando que pós-doutorado não é título, o título é doutor, Uhum. né? O pós-doutorado é apenas um estágio, uma condição. Você quer aprofundar uma pesquisa que você estava fazendo no doutorado, para não fazer um outro doutorado, você faz um estágio pós-doutoral, né? Então, essa é importante a gente trazer nesse espaço. Em relação à importância da educação profissional e tecnológica, e aí só para finalizar esse ponto, educação profissional e tecnológica como modalidade, você tem os cursos de formação inicial e continuada, são cursos voltados para a comunidade que está fazendo o ensino médio, ou tem o ensino médio como último nível de formação educacional. Então, por exemplo, a gente tem cursos de confeiteiro, salgadeiro, agente de desenvolvimento cooperativista, montagem e manutenção de computadores. Esses cursos nós temos aqui no CAVN. Ovinocultor de leite, inglês básico, inglês intermediário. Então, esses cursos são destinados para esse público, né? Temos os cursos técnicos, que são de nível médio. Você pode fazer junto com o ensino médio, na forma integrada ou concomitante, ou subsequente, que a gente chamava no passado de pós-médio. E temos os cursos de graduação. Por exemplo, algumas licenciaturas são na modalidade EPT, Educação Profissional e Tecnológica. Os cursos tecnólogos, gastronomia, por exemplo, tecnólogo em gastronomia, tecnólogo em gestão pública, gestão hospitalar e assim por diante. Esses cursos são também na modalidade de Educação Profissional e Tecnológica. Nós temos mestrados profissionais, são também na modalidade EPT, doutorado profissional Uhum. também se diferencia do acadêmico, que é mais a parte de pesquisa. O profissional, ele tem uma veia de pesquisa, mas ele tem essa vertente de entregar um produto à comunidade. Por exemplo, se você faz um mestrado profissional
em história, por exemplo. Então, ao final da sua dissertação, você vai entregar, por exemplo, uma proposta de um livro didático que traga uma história contextualizada à realidade local. Então, o profissional tem essa perspectiva. Então, qual a importância dela para a comunidade e para as pessoas? A formação técnica profissional, ela tem essa perspectiva de rapidamente te qualificar como um profissional qualificado. Então, você adentra no mundo do trabalho mais cedo. E a formação profissional, ela tem essa perspectiva de te colocar numa formação específica e que essa formação específica seja uma demanda do mundo do trabalho. Assim como aconteceu comigo. Eu me formei como técnico agrícola e de pronto eu já fui atuar como extensionista rural da Empaer, Emater na Uhum. época, né? E depois eu fiz a verticalização do ensino. Então, assim, a educação profissional, muitos hoje não enxergam o valor que ela tem. E aí eu faço um paralelo com a Alemanha, com a França, com o Japão, com a Finlândia, que o que é mais valorizado nesses países é a formação técnica. Por quê? Porque ela emprega mais. O nível de empregabilidade, inclusive no Brasil hoje, já tem estatísticas que mostram que em algumas áreas a formação técnica profissional ela tem mais possibilidade de você trabalhar do que às vezes você fazer um curso superior. Porque algumas áreas já estão, existe uma saturação de profissionais. Às vezes, por exemplo, deixa eu pegar um exemplo na minha área, por exemplo, o agrônomo e o técnico, né? Às vezes a empresa precisa do técnico. Por quê? Porque ela precisa de uma mão de obra mais especializada no sentido assim, de uma área específica e que ela precisa contratar mais sujeitos. Enquanto para um profissional de nível superior, dois sujeitos, dois profissionais agrônomos já são suficientes, mas para técnico eu preciso de 20 técnicos para poder dar assistência, entende? Então, do ponto de vista numérico de empregabilidade, não diretamente a agronomia, mas outras áreas como a área técnica em eletrônica, por exemplo, radiologia, áreas na área de gastronomia, por exemplo, as formações profissionais elas têm essa perspectiva de maior empregabilidade em relação à formação superior. Eu sempre falo para os meus alunos: ó, você quer estudar? Então vá a fundo. Você faz a formação técnica no início profissional, você já vai para o mercado, para o mundo do trabalho mais qualificado, entra no mundo do trabalho mais cedo, e aí você continua seus estudos, verticaliza, faz uma graduação depois, uma pós-graduação, e o mundo é seu, né? Então isso é importante. Bacana. E aí, né, você teve a oportunidade também de colaborar com a internacionalização com parcerias entre Guiné-Bissau, Camarões, né, e aqui o Brasil. Eu queria saber, nessa perspectiva, qual é a importância desses intercâmbios e o que o Brasil ele tem, vamos assim dizer, a aprender com esses países, por exemplo. Perfeito, Jadson. O programa de internacionalização do CAVN, ele foi iniciado no período pandêmico, Uhum. agora 2021. Nós recebemos essa delegação do diretor à época e é, qual, qual a importância dessas ações, né? Primeiro, nós começamos fazer uma parceria histórica, que é essa parceria que o Brasil tem com Portugal. Então, foi o primeiro país que nós conseguimos fazer o acordo internacional com a escola Fernando Barros Leal, em Portugal. É uma escola semelhante à nossa, o CAVN aqui em Bananeiras, mas ela é uma escola de menor porte, isso é importante a gente falar. Uma coisa também que a gente às vezes tem uma cultura muito, me perdoe, mas eu preciso trazer à tona aqui nesse programa, é que o de fora é melhor, né? Lá fora é Eu tenho melhor, raiva disso também. o que vem de fora é melhor e o nosso aqui não é tão bom. A gente precisa desconstruir isso. E essa experiência que eu tive no exterior trouxe isso muito claro para mim. Somos tão bom quanto, né? Tão bom quanto Ou os melhores. colegas. Exatamente, ou Ou melhores. melhores. Então, Jadson, então, justamente, então, a gente às vezes tem essa cultura, né? De lá fora é melhor e aqui a gente não somos tão bom quanto. Somos tão bons e melhores, exatamente. Então, a gente fez parceria com a Escola Fernando Barros Leal, é uma escola menor que a nossa, o CAVN é bem maior. Mandamos 4 alunos para lá inicialmente, eles fizeram estágio lá nas áreas de produção animal, na área de viticultura e enologia, né, que é a parte de uvas e vinhos. Fizeram também estágio na área de paisagismo e na área de panificação. E lá, para você ter ideia,
A gente tem o nosso rebanho é 3, 4 vezes mais o rebanho que eles têm lá. Então a gente tem um rebanho, a gente tem uma área de produção animal muito mais diversificada. Mas o boom, digamos assim, dessas parcerias é você ver outras realidades, né? Então, primeiro foi Portugal. Depois nós fizemos contato com a Guiné-Bissau. E Guiné-Bissau não é intercâmbio. Guiné-Bissau é uma espécie de. É uma cooperação internacional, Uhum. onde os alunos de Guiné-Bissau, os cidadãos, vêm fazer uma formação completa conosco aqui no CAVN. Então, eles colocaram para a gente a demanda de dificuldades de formação profissional lá na Guiné-Bissau. Eles têm institutos de pesquisa, de extensão rural ainda, que precisam formar profissionais qualificados para atuar no campo das ciências agrárias, da agropecuária, da agroindústria, também da parte da nutrição também. Então, eles colocaram essa demanda para a gente. A gente recebeu, primeiramente, 20 estudantes da Guiné-Bissau. Eles já se formaram e voltaram para Portugal, perdão, para a Guiné-Bissau. Mas veja, alguns deles já estão aqui, continuam no Brasil para fazer formação superior. Inclusive, tem um aluno nosso que está fazendo mestrado, fez a formação técnica, ele já era graduado e agora ele ingressou no mestrado aqui conosco. E Camarões também é uma cooperação internacional. Camarões, nós temos 10 camaroneses aqui que estão fazendo formação técnica conosco. E para eles, o Brasil é referência. Quando fala assim, a questão de agricultura, de pecuária, a questão da sustentabilidade. Então, para eles, pô, nós próximos ali aos mesmos, que a gente chama de paralelos, né? Nós estamos próximos à linha do Equador, então o clima é muito semelhante. Então, toda a tecnologia agrícola, eles querem beber da nossa tecnologia agrícola para levar para os países deles obviamente, fomentar o desenvolvimento agrícola e social de cada país que nós temos parceria. Muito bacana essa cooperação, né? E que Uhum. bom que eles voltam para lá com essa formação e podem contribuir, né, com os países deles. Exatamente. E agora pedindo licença mais um pouquinho, apenas para falar um pouquinho sobre a Viva Plantas. A Viva Plantas é a nossa patrocinadora aqui também do Abananados, né? Lá na Viva Plantas você vai encontrar tudo que você puder imaginar de plantas, grama, flores, árvores, né? E claro, aquele atendimento personalizado para você fazer o melhor jardim na sua residência. Então, se você ainda não fez o seu jardim ou está precisando de plantas para complementar o seu, vai até a Viva Plantas aqui do lado do Rei da Economia no Conjunto Augusto Bezerra, faz as tuas compras, eles entregam e claro, né, faz aí o jardim perfeito na tua residência. Vai até a Viva Plantas. Voltando agora, Alex, eu queria falar um pouquinho agora da sua atuação enquanto vice-diretor. Agora, eu vou meio que te limitar um pouco. Em que sentido? Eu quero que você me diga, né, em uma frase, o seu maior objetivo enquanto vice-diretor do Colégio Agrícola Vidal de Negreiros. Meu maior objetivo enquanto vice-diretor do CAVN Em uma frase, eu limitei aí é agora. trazer excelência para a nossa instituição. Que bacana, né? Eu acredito, na verdade, que o CAVN ele tem um papel muito importante aqui na nossa região, né? Vocês recebem alunos aqui de diversos lugares, né, da Exato. Paraíba e tem uma formação realmente de excelência. Você é cria do CAVN, né? Sim, Vem de uma turma muito boa, muitas pessoas estiveram na sua turma e hoje tem uma progressão aí profissional muito boa, né? Você não foi o único da sua turma que se deu bem. Tem algumas outras pessoas se dando bem também em outras áreas, né? Então, as turmas, apesar de muito diversificadas, a gente tem mercado para todo mundo, né? Muita gente exato. segue uma vertente, outros vão para outra, mas a gente tem aí realmente uma diversidade também de profissionais vindo até mesmo da agropecuária, da agroindústria, que às vezes se identificam com outra área posteriormente e acabam seguindo carreira. Mas o início foi ali no CAVN, não é Exato. verdade? Exatamente. Olhando para o futuro, né, dessa área agrária, qual o papel principal que você identifica assim da tecnologia, né? Com inovações como a inteligência artificial e a agricultura de precisão, como elas duas, na verdade, elas se encaixam na sua visão de produção sustentável, por exemplo. Perfeito.
Primeiro que tudo, a Jadson, eu acho que a gente não pode separar a agricultura familiar de tecnologia. Eu acho que isso é uma É falsa um crime se é um alguém crime, é fizer. uma falsa dicotomia. Eles precisam estar juntos, eles precisam andar de mãos dadas, né? A pequena produção, a média produção, a produção de agricultura familiar, ela deve agregar eficiência no seu processo produtivo. Então, quando você agrega uma forma de manejar o solo, que emite menos CO2 para a atmosfera, quando você consegue quantificar isso, é o que a gente faz aqui no trabalho de pesquisa do mestrado. Quando você tem um trator de pequeno porte para cultivar melhor a terra e, em dada medida, trazer eficiência para o trabalho do homem do campo. Quando você disponibiliza tecnologia aberta para a comunidade, para que ela se aproprie dessa tecnologia de forma sustentável, você está contribuindo, sem dúvida nenhuma, para o desenvolvimento rural sustentável da agricultura familiar. Então, eu entendo que as inovações tecnológicas elas precisam estar, primeiro, a serviço da comunidade, né? Para a comunidade e pela comunidade, ou seja, não aquelas soluções da Revolução Verde que a gente estudou no passado, de trazer pacotes prontos e você aplica e vai dar certo. Não é nessa perspectiva. É na perspectiva de você adaptar a tecnologia à necessidade do pequeno produtor, do médio produtor, do agricultor familiar, e que ele se aproprie daquela tecnologia e ele possa também aperfeiçoar aquilo que está sendo trabalhado no seu sistema de produtivo, entende? Então, a partir disso, eu acho que a gente vai conseguir dar um salto de qualidade, né? Trazer também tecnologias sociais, economia solidária, fomentar o associativismo, o cooperativismo. Hoje nós tivemos um debate muito bom lá na comunidade Olho d'Água Seco, em Solânia, falando da economia, a economia que a gente conhece como sistema econômico e a economia solidária, né? O quanto que a comunidade ganha, o quanto que você é valorizado. Porque na economia solidária você trabalha a valorização do sujeito, da pessoa, né? E a partir daí, esse sujeito como célula, junto com outras células, para formar riqueza, né? Riqueza nos seus mais diversos sentidos, né? Então, isso é muito importante. Eu acho, na verdade, inclusive, que tudo deve partir da necessidade. Não dá para você chegar com um pacote pronto para uma pessoa que talvez não tenha aquela necessidade, né? Exato, exato. Então, é meio que atropelar as coisas e não vão fluir, né? E a gente realmente precisa de tecnologias que auxiliem o pequeno produtor, porque hoje tá muito difícil, Alex, encontrar mão de obra, Exato. né? Você vai lá na zona rural, onde minha mãe e minha avó ainda moram, é difícil você encontrar alguém que queira trabalhar na lavoura, né? Então, assim, precisam de mais tecnologias que possibilitem, né, ainda uma agricultura de forma familiar mesmo, mas que seja menos trabalhosa também. Porque eu tenho um tio lá com 70 e pouquinhos anos e ele não sai dentro do roçado. E a produção é mínima, porque não tem tecnologia por trás, né? Ele até sabe como adubar a terra, mas às vezes não é só adubar a terra. Às vezes não é só plantar no tempo correto, né? A gente Exato. precisa de tanta coisa por trás, a gente talvez precise de uma intensificada nisso, né? Porque o repasse de informações ele é muito importante nessa construção de novas tecnologias ou até mesmo na disseminação de novas tecnologias que possibilite o produtor rural conseguir uma maior produção em um menor espaço, por exemplo, né? Isso é muito importante, Exato. né? Então, a gente tem muita coisa ainda que precisa ser explorada para que a gente volte a ter uma produção pelo menos próxima daquela que a gente tinha há um dado tempo, né? Eu acredito que você também identifica isso lá na zona rural onde você vai da sua mãe, né? Sim, A produção diminuiu muito. sim. Antigamente a gente fazia farinha, hoje eu não vejo uma roça plantada. Eu fui no PSF hoje lá no sítio vizinho, até encontrei uma plantação de roça. Aham. Mas lá na minha localidade já não tem mais, a gente já compra farinha no mercado, olha só. Uhum. Antigamente a gente fazia nossa própria farinha, né? Imagine um espaço onde o conforto se encontra com a sofisticação. Essa sala é o equilíbrio perfeito entre elegância, funcionalidade e aconchego. Sofá em tons neutros, com design contemporâneo, convida ao descanso e valoriza o ambiente. A mesa de centro em madeira natural traz um toque orgânico e acolhedor, enquanto as cadeiras em couro caramelo
complementam o visual com charme e conforto. Os detalhes fazem toda a diferença. É mais do que uma sala, é um convite para viver bons momentos com estilo e bem-estar. A gente tem também um movimento no campo, primeiro, o envelhecimento da população, né, que é comum. Hoje o Brasil tem, você pega a pirâmide etária brasileira, década de 90, 2000, até agora 2025, você tem um envelhecimento, né, da população, tipo de país, assim, a tendência, né, de um país desenvolvido, é uma tendência no ponto de vista etário. Você tem a questão da migração também para a cidade, da juventude. Você tem também questões mais de vocação também, né, São para tantos atividade fatores, né? rural. Tem um movimento no Brasil que as políticas de fortalecimento da agricultura familiar, Pronaf, por exemplo, evoluíram muito. Mas aqui na nossa região a gente percebe muito esse fluxo migratório e essas tendências, né, que impactam diretamente na produção É, agrícola. hoje, infelizmente, as pessoas não querem mais trabalhar nessa área, parece, né? O que a gente enxerga. Por exemplo, eu, principalmente, que vou sempre para lá, então a gente percebe que a juventude ela não quer mais trabalhar na roça, né? Então, ela está sempre migrando para a cidade, ela vai fazer uma outra coisa, mas ela não quer mais trabalhar, né? Talvez por verificarem no tempo que seus pais estavam ali trabalhando o quanto era doloroso aquilo, né? O quanto era trabalhoso para eles. Talvez seja esse um ponto chave aqui, pelo menos na minha região que eu identifico. Não posso generalizar e dizer que isso é um fator para todas as regiões. Pelo menos lá onde eu morava, sim, né? E aí, Alex, né, olhando para toda essa sua trajetória, a gente pôde explorar só um pouquinho aqui hoje, porque nosso tempo é meio limitado, mas eu queria saber, né, de todas as realizações pessoais e profissionais, quais delas, ou qual delas, te trouxe a sua maior satisfação pessoal, assim, de vida? Foram duas, Jadson. A primeira foi passar no concurso para a UFPB. Como eu disse no início da entrevista, eu não esperava, não passava pela minha cabeça. E quando eu adentrei na UFPB, tive grandes desafios no início da minha carreira. Mas eu passei pelo probatório, são 3 anos, né? Fui aprovado no estágio probatório. Conquistei a estabilidade como servidor público. E sempre procuro dar o meu melhor todo dia. Sempre, eu me lembro do primeiro dia de aula que eu comecei daquele mesmo entusiasmo. Eu procuro trazer sempre nos dias nos dias de hoje. Então, sempre manter esse entusiasmo, porque foi uma grande realização. Então, para mim, passar no concurso público aqui em Bananeiras, na UFPB. E ser pai foi a segunda realização para mim. Rapidamente, eu fui uma pessoa que eu fui criada. Eu não tinha a minha família, por N fatores e também econômicos. Eu não fui aquele sujeito que no dia do meu aniversário se fazia um bolo e cantava parabéns. Eu não, no meu tempo de vida, eu tenho poucas fotos minhas da minha infância e dos parabéns no dia de aniversário. Porque também meu aniversário é dia 31 de dezembro. E eu completo o ano às 11 horas da noite, próximo da Deus, virada de ano. aí, Então, se dilui, sabe? É bom e ruim, porque o pessoal está muito focado na questão do Réveillon, e aí fica diluído a minha data. Então, assim, só para finalizar, arrematar essa pergunta, então, como eu não tive essa cultura de festejar meu aniversário, então, de certo modo, eu aceitei isso como normal. E, de certo modo, quando eu comecei a ser pai, agora eu sou pai, eu faço questão de todo ano fazer uma festinha de aniversário para o meu filho. Porque em muitas festas de meu aniversário, na minha infância, eu não tive esse momento de fazer um bolinho, de cantar parabéns, assim por diante. Então, e aí nesse contexto, quando você passa a ser pai, você se torna mais humano, né? Hoje eu tenho um olhar especial pelas crianças, porque em cada criança eu vejo meu filho, né? Em cada pai de família que trabalha para colocar o pão de cada dia na família, eu me vejo também. Em cada mãe que perde noites de sono para cuidar do filho ou da filha, eu vejo minha esposa, entende? Então, são as grandes realizações na minha vida. Passar no concurso para professor e Deus me permitir ser pai. Então, para mim, são e você maravilhosos. projeta para ele basicamente aquilo que você não teve. Perfeito, exato. Então,
Vou fazer mais uns 2 ou 3. Estamos tentando. Bora lá, fazer mais uns 2 ou A 3, melhor dar um parte é irmãozinho. tentar, né? Até porque pra ele vai ser tão boa a experiência de ter um irmão, né? A gente poderia claramente terminar a nossa entrevista com essa pergunta, mas eu tenho uma que não é polêmica, mas é uma pergunta que pode trazer algumas, né, algumas reviravoltas aí pela frente. Seria o seguinte, né? Eu vou até dar uma lida, pessoal, porque eu fiz ela um pouco extensa aqui, né? A sua família, ela tem uma tradição política, né, lá na cidade de Itacima. E aí seu avô, Miguel Avelino, ele foi vice-prefeito, depois prefeito por 2 oportunidades, inclusive só não finalizou o segundo mandato porque faleceu, não é isso? E aí seu tio, Jurandir Avelino, ele foi candidato a vice. Seu primo, João Paulo Avelino, foi suplente de vereador e também deputado estadual. Você tem algum projeto político voltado lá para a cidade de Itacima, visto que o seu nome, além de já ser visto assim como um potencial grande dentro da sua família, também é enxergado dessa forma por alguns entusiastas do movimento político lá daquela cidade? Bem, Jadson, essa pergunta é interessante. Eu me pus agora reflexivo, inclusive, com essa pergunta, mas veja. Primeiro, a gente já tem um trabalho que a gente faz na comunidade, na parte da extensão, lá em Itacima. A gente fomenta a educação profissional lá. Hoje nós temos projetos, inclusive a gente se esforça sempre para contribuir com o nosso município. A gente teve, de anos anteriores, curso de formação profissional na área de informática. Hoje nós temos um projeto Mulheres 1000, né, que a gente, enquanto servidor aqui da UFPB, nós articulamos junto com a prefeitura, que dá sempre o apoio, elas dão o apoio para abraçar os projetos sociais. Mulheres 1000 é um projeto que a gente ajuda a desenvolver lá, inclusive eu vou ministrar aula lá em Itacima agora esse semestre. Temos também projetos de extensão como cursinho, né, pré-vestibular. Há um grupo de professores, um grupo muito bom, que dá assistência aos produtores rurais lá de Itacima, na área de produção de leite, a cadeia produtiva dos laticínios. Então, essas ações a gente faz, e a gente, quando não faz, apoia, mas sem perspectiva de projetar o nome para algum cargo político. Eu faço isso, digo, de coração e muito consciente daquilo que eu estou falando. Algumas pessoas já colocaram o nosso nome para discussão, em rodas de conversa, né? Inclusive minha família também, após a partida do meu primo, João Paulo, que completou agora 1 ano de falecimento, tipo assim, passou a apostar no meu nome, mas assim, na minha vida, enquanto sujeito, abertamente, eu não projetei carreira política, né? Hoje eu tenho um cargo eletivo aqui no CAVN. Esse cargo, ele foi... a comunidade colocou o nosso nome inicialmente e nós aceitamos o desafio, né? De estar na vice-direção de uma escola centenária tão importante para Paraíba e para o Nordeste como é o CAVN. E, assim, sendo objetivo também a sua pergunta, eu acho que tudo tem um tempo, né? Há um tempo para tudo. Eu acredito que, assim, se a comunidade no futuro enxergar que nosso nome é um nome interessante, iremos refletir, né? E iremos, obviamente, dependendo do contexto, e se a gente puder contribuir na perspectiva de uma posição eletiva, a gente pode sim colocar o nome, mas não é um projeto particular. Eu digo isso abertamente. Inclusive, na eleição anterior, houve uma movimentação lá na minha família e eu falei que não era o momento, há momento para tudo. E quem sabe no futuro, né? Isso depende muito também do desejo das pessoas. Eu acho isso muito importante. E não do sujeito em si, mas a partir de um olhar comunitário. E certamente a gente, dependendo das condições e da conjuntura, a gente pode se colocar no outro momento. Então, povo de Itacima, vamos nos movimentar aí, né? Para fazer com que Alex vá, né? Pelo menos inicialmente até a Câmara. Porque eu acho, Alex, que nossas câmaras municipais, elas estão muito defasadas, né? A gente apoia alguns vereadores, às vezes, que a gente acredita na ideia deles, né? E realmente eles têm bastante ideias, são legais as ideias deles, mas quando a gente olha para o todo,
Uhum. É muito defasado, né? Então, uma pessoa do seu calibre, com toda a inteligência que você tem, com toda a Obrigado. bagagem que você traz, né? É um nome interessante para se entrar na política, porque certamente vai trazer políticas públicas, né, para o desenvolvimento de uma cidade como Tacima, ou até mesmo, né, quem sabe galgar espaços maiores como deputado no futuro, até porque já tivemos representação da sua família, né? Então, É, suplente, né? né, mas Isso, de certa forma, né, estava ali exato. e eu acredito que é um nome muito interessante para se discutir na cidade de Itacima. Então vamos olhar direitinho, porque a política precisa disso, de pessoas que Uhum. possam de fato mudar a vida das pessoas. E o que a gente vê hoje não é isso, né? Então, por mais que a gente acredite na ideia de um ou de outro, quando a gente olha para o todo, a gente enxerga que a gente está elegendo, talvez, algumas pessoas que nem fossem tão interessantes para estar ali, porque elas pensam mais no particular do que no coletivo. E a gente precisa da Uhum. coletividade na política. Sem dúvida, exatamente. E é isso, com essa pergunta eu finalizo a nossa entrevista. Eu espero que você tenha gostado. Foi um prazer recebê-la aqui hoje, né? Então, a gente acredita que o nosso público vai gostar também de conhecer um pouquinho mais de Alex. E de antemão, gostaria de agradecê-lo mais uma vez por ter se disponibilizado a vir até o Abananados hoje. Obrigado, Jarderson e sua equipe. Para mim foi um grande prazer. Agradecer a toda a nossa comunidade, aos internautas que seguem, né, o Instacast Abananados. E queria mandar um abraço especial à comunidade do CCHSA, CAVN, à minha família. E mais uma vez, parabenizar a todos por nos prestigiar e te parabenizar também pelo trabalho que você faz. É um Muito trabalho de obrigado. muita qualidade. Parabéns, muito obrigado. Até quando ele erra, ele acerta, porque ele falou internatos, e o internato lá do CAVN e outros tantos pelo Brasil, né? Então é isso, pessoal. O episódio 142 do Abananados fica por aqui e a gente se encontra na próxima semana, se Deus quiser.